Olá, bom dia, salve, salve. Pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus treteiros do União Brasil! Está começando mais um programa Rolê ICL da manhã desta quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Olá, meus pequenos anjinhos e não tão anjos assim, que acompanham este programa que começa agora ao vivo às 11 horas e 39 minutos, aqui nos canais Eduardo Moreira e ICL Notícias. Falaremos hoje sobre muitos assuntos crocantes deste país, como, por exemplo, a treta do União Brasil. União Brasil faz muito jus ao nome, Desunião Brasil. O partido herdeiro da ditadura e do bolsonarismo está em pé de guerra, literalmente, acusação de roubo, de incêndio de casa, está uma maluquice. Falaremos hoje sobre este assunto aqui no programa, falaremos sobre a viagem paga com seu dinheiro, ouvinte, espectador do ICL Notícias, dos deputados bolsonaristas para fazer turismo nos Estados Unidos e para passar vergonha na frente do Capitólio. Vamos falar sobre o advogado do ex-marido da Ana Hickman. Vamos falar sobre Big Brother da Colômbia. Por que a gente vai falar do Big Brother da Colômbia? Porque aconteceu uma coisa bizarra lá. Vamos falar sobre golpistas, sobre militares, teremos convidados especiais e um convidado nem tão especial assim, mas é nossa obrigação anunciar, porque ele trabalha aqui, é o Vitinho. Olá, Vitinho, bom dia, tudo bem? Bom dia, William De Luca, tudo bom? Hoje eu fiquei sem imaginação para colocar alguém na minha máscara. É isso a sua participação. É isso. Acabou. Larguei o dub no carro e fui dar um rolê. É isso, gente. Vocês veem. Vocês falam que eu falo mal, eu falo mal por quê? Porque não tem como. E hoje nós traremos um convidado... São dois convidados especiais. A gente tem um convidado especial que vai chegar aqui com a gente meio-dia, mas hoje não iremos ao Cerrado, não iremos ao Congresso, não iremos a Brasília. Vamos aqui para perto, mas com uma pessoa que eu amo, com uma intensidade imensa. O nosso inoxidável Chico Sá me acompanhará no programa desta quarta-feira. Chico, meu amor, obrigado por estar aqui com a gente de novo. Estamos lascados. Meu Deus do céu, que coisa boa estar aqui com você, com essa audiência, que é uma audiência mais, eu já descobri que é uma audiência mais erótica, mais sedenta, sexy do que o ICL2, né? Mas que coisa boa. Eu também mereço. Aqui, Chico, como a gente diz lá no Pernambuco, só tem rapariga aqui e raparigo nesse chat, mas os meus amorzinhos, já olhei os comentários de vocês, mas vamos falar logo sobre assunto sério, vamos para o nosso Tá Pegando Fogo vinheta. Tá pegando fogo, bicho! Chama! No nosso Pegando Fogo, os temas mais calientes deste país, começando... Era para ser sério, mas só me fez rir os vídeos que chegaram aqui para o Brasil dos deputados bolsonaristas que foram para os Estados Unidos durante semana útil de trabalho, viu? Eu estou trabalhando, o Chico também, vocês que estão aí assistindo o Rolê ICL, todo mundo trabalha, menos o Vitinho que não trabalha muito. Eles foram para os Estados Unidos para, abre aspas, denunciar uma fantasiosa ditadura judicial. Entre os turistas ideológicos estavam o Eduardo Bolsonaro, Zé Trovão, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, Paulo Bilinski, Bia Kicis, André Fernandes, aquele da raspadinha, e Mário Frias. Outros bolsonaristas também estavam. Vale lembrar que Jim McGovern, deputado do Partido Democrata e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos dos Estados Unidos, da Câmara de lá do Capitólio, né, tinha vetado a audiência do Dudu Bananinha na sexta-feira. Ele pediu em fevereiro uma audiência para falar sobre o sistema totalitário da justiça brasileira. E aí, Chico, quando a humilhação... Tô a cabeça, para de falar mais de mim, Guga. Quando a humilhação não é o suficiente, os deputados bolsonaristas deram entrevista desse jeito lá nos Estados Unidos, olha só. Brazil remained democratic despite the country's historic constitutional flaws and endemic corruption. That was the year 2009.
throughout the decade of 2010. O inglês do Van Hatten, eu não vou traduzir para vocês, o inglês do Van Hatten e do Eduardo Bananinha não são exatamente o inglês das pessoas que fizeram inglês aqui no nosso Instituto Conhecimento Liberta, no nosso ICL. Mas eu quero chamar a atenção, vamos voltar para o vídeo do Van Hatten. Chico, olha o púlpito que conseguiram para falar, cheio dos adesivos grudados, o negócio caindo aos pedaços. Não, é muito fuleiro esse púlpito, né, cara? Todo Olha o púlpito, olha o estado do púlpito. Onde é que diabo alugaram isso, né? Porque é difícil até achar um tão estragado assim, né? Que lugar alugaram uma desgraça dessa? Pegaram emprestado na hora lá, provavelmente, porque não conseguiram falar dentro. E outra coisa que chama atenção, Chico, é que coletivo é um conjunto de mais de uma pessoa, de mais de uma unidade, né? Disseram que foi uma coletiva de imprensa. Olha os microfones que tinham lá. Tinham literalmente 4 microfones, nenhum deles identificados, e o único identificado é do Sérgio Tavares, aquele blogueiro, influenciador português que veio tentar causar aqui no Brasil durante o Carnagado na Avenida Paulista, Chico. Que coletiva é essa com um só? E ele estava lá também, né? Porque eu vi uma imagem, ele chegando ainda. E pensar, né? Pensar que a trabalhadora população brasileira está pagando essa desgraça. Né? Porque os caras aproveitaram. Tá todo mundo aí nas asas do Arthur Lira, né? Tá todo mundo aí aproveitando a boiada. Então, um evento miserável sob qualquer ponto de vista. Não, é mentiroso e é a nossas custas. E isso é que é de lascar. Isso é que é para valer. Tu tá pagando, William, eu tô pagando, a gente tá bancando essa desgraceira toda. A Samantha Alves fala que tá parecendo um cenário de filme dos anos 80, pano de fundo Detroit, o comunista de iPhone falando que parece um episódio do Chaves, a Sinara Castilho falando que até a coletiva dessa galera é fake, nem o Alan dos Santos foi lá, né, Chico, porque ele tá morando nos Estados Unidos, né? Nem ele foi lá fazer a cobertura desse evento aí. Tá tão perto. E lá nos Estados Unidos tem canal de extrema-direita. A Fox News, por exemplo, é de extrema-direita. Nem a Fox News compareceu para acompanhar esse vexame bolsonarista, mas já que a gente está falando em vexame, vamos ver o vexame completo. Vamos ver o inglês sempre maravilhoso de Eduardo Bolsonaro, que é pior do que o inglês, na verdade, é o conteúdo do que vocês vão ver. O vídeo aí feito pelo Portal Metrópolis, traduzido. Vamos ouvir. In the Congress about the dangers of my country turning into a Cuba or Venezuela with their concentration camps. Today, unfortunately, I live in my own movie about the Gulag. It's very clear that all this oppression and cruelty is just a step towards the ultimate goal, to imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first. As in every tyranny, the limit of the ridiculous no longer exists. And he even faces the accusation of having committed the terrible crime of disturbing a whale. That's not a joke. He's criminally charged for passing by a whale on a jet ski. And the most impressionable thing is the complaint was made by Lula da Silva's environmental minister. This is more ridiculous than what Trump is having as charged here in the United States. My father is also accused of attempting a coup d'etat when he was no longer president. The judiciary appointed by the Communist Party in power want us to believe that my father waited to leave power, and when he no longer had the armed forces under his command, attempted a coup d'etat with elderly and unarmed women, all of these thousands of kilometers away from Brazil. Ô Chico, várias maluquices. O Saint Randall falou English, burger flipper level, porque o Eduardo Bolsonaro... Lembra que o Eduardo Bolsonaro tentou ser embaixador do Brasil dos Estados Unidos? O homem da chapa, o homem do hambúrguer. E aí ele disse que, como grande mérito dele, ele tinha fritado hambúrguer no Maine, nos Estados Unidos, quando ele fez intercâmbio lá. Era o grande dado do currículo dele, era esse.
É um velho The Books on the Table total, né? Eu só entendi Lula da Silva. A única coisa que eu entendi do inglês dele foi by Lula da Silva e nada mais. Hoje de manhã, Chico, a gente está recebendo um professor da UFMG falando, a gente falou sobre esse assunto. O Guest Buzz aqui lembrou que esse coup d'etat que ele falou aí, é que ele ficou com vergonha de falar coup, porque na verdade em francês é coup, e em inglês, citando o francês, eles falam coup d'etat, só que nem isso ele acertou. Agora, pior do que o inglês é o conteúdo, né, Chico? Dizer que o governo comunista foi implantado pelo judiciário. Dá para entender porque que não tem ninguém vendo o discurso deles, nem a imprensa americana leva a sério essas pessoas. Claro, porque eles veem que o pai dele, por exemplo, está passeando no Brasil, veem que a Michelle está em tudo que é capital do Brasil, agora foi passear na Bahia, desfilando suas joias e etc. Então, ninguém cai numa história dessa, nem a Fox, nem ninguém. Nem o Trump mandou alguém para, sei lá, manda lá um sub-representante. Ninguém leva a sério, né? Manda um estagiário, né? Mas os caras conseguem espalhar isso aqui, ainda tem um bocado de besta que cai nessa história, né? Com tudo fake, tudo errado, tudo essa desgraceira que a gente acaba de ver, mas enquanto tiver gente que caia, a gente vai pagar essas passagens para eles visitarem o Capitólio e filmarem esse absurdo aí. O Sancho Filho falou, coletiva de desconhecidos. A Carolina Pinas, meu inglês de série de Netflix é melhor. A Célia Silva, era bom essa corte ser recebida com vai trabalhar vagabundo. A Meire Teixeira, o povo balançando a cabeça sem entender nada, que o Eduardo Bolsonaro tá todo mundo assim atrás. Sem ninguém entender uma palavra do que o Eduardo tá falando. Will, Oi. seu inglês é bom também? Very good, my friend. O ateu religioso falou, Zé Trovão foi testar a carreira norte-americana. Será que ele ainda deu tempo de fazer um rolezinho lá? Eu acho que tem futuro, viu? O Gayer também. Ouvi dizer que o Gayer também tem uma carreira longa também. Esse é um bom ator. O Gayer já deve ficar lá para isso. E, Chico, aí tem uma outra coisa que nem tá no roteiro aqui, mas eu lembrei agora. Sabe o que acontece no dia 15 nos Estados Unidos, agora, dessa semana? É o dia do consumidor lá, que é tipo uma outra Black Friday. Coincidentemente, na semana de preço baixo nas lojas americanas, lá dos Estados Unidos, eles decidiram ir para os Estados Unidos. É uma coincidência só. Os caras são muito bons, cara, nesse sentido, na picaretagem. A gente ri dessa parte do espetáculo grotesco que foi essa coletiva, mas no fundo os caras vão comprar. Então eles enganam o gado com esse vídeo e na verdade eles foram comprar, foram aproveitar as promoções, vão chegar com a mala cheia de muamba e é o que interessa. Francamente. Na hora H, francamente, é isso que interessa. Vamos seguir, a gente falou bastante sobre aí, vocês viram bastante gente falando sobre isso, os bolsonaristas estão unidos, estão hermanados aí na tentativa de legitimar o golpe que tentaram dar, mas se tem um lugar onde não há união, Chico, coincidentemente é no União Brasil, no partido herdeiro da ditadura e herdeiro do bolsonarismo, o partido que deve mudar de nome para Desunião Brasil, pelo jeito. A gente vai explicar o que aconteceu para você que perdeu essa novela. A gente está chamando essa novela aqui de Fogo e Traição. Mais um escândalo da política brasileira. No dia 29 de fevereiro, a União Brasil elegeu o novo presidente, Antônio Rueda, vencendo o então líder Luciano Bivar. A disputa pela cadeira da presidência foi muito conturbada. O pleito foi marcado por dossiês. Esse aí que vocês estão vendo é o Rueda. O Antônio Rueda. O pleito foi marcado por dossiê, ameaça, promessa de judicialização. E aí, na véspera da convenção para escolher o novo presidente do União Brasil, o Bivar convocou os jornalistas para uma coletiva de imprensa, ampliando o clima de tensão no partido. Na ocasião, ele chamou o Rueda de covarde e disse ter graves denúncias contra o então candidato, agora presidente eleito do União Brasil. De acordo com o jornal O Globo, Chico, a guerra dos bastidores entre os dois chegou a envolver, inclusive, uma ameaça de morte nesse processo. E aí,
um outro evento importante que aconteceu agora há pouco, na semana passada, foi o incêndio de duas casas, a casa do Rueda e a casa da irmã do Rueda, no mesmo condomínio que, coincidentemente, mora o Bivar, lá no Recife. Eu queria, Chico, que você falasse um pouquinho sobre esses personagens para a gente. Já eu trago mais informações sobre o incêndio, sobre outros fatores que envolvem os dois, mas queria que você falasse sobre essa treta no Desunião Brasil, Chico. Meu Deus! Não, uma treta incrível, maravilhosa. Eu estou acompanhando assim acordo buscando novidades nessa treta. Eu conheço os personagens há muito tempo, né? O Rueda, ele foi um pouco o Bivar, com toda a desgraceira dele, ele promoveu muito o Rueda. Ele deu a mão ao Rueda, digamos assim. Eram aliados, né? Aliados. Os dois juntos, tentaram incendiar, destruir o Esporte Clube do Recife. Os dois eram da mesma diretoria do esporte. Então, imagina em que mãos o esporte estava. Então, eles rompem depois, mas eles se frequentavam, eram muito amigos assim de churrasco, de farra, nesse mesmo condomínio aí, que é ali já chegando para as bandas de Porto de Galinhas. Aliás, é um belo lugar. Essa casa incendiada é uma casa incrível. Esses imóveis são imóveis muito caros, de gente que tem grana em Pernambuco. Sempre foram muito amigos, muito unidos. O Bivar dá mão aos Ruedas, mas segundo o Bivar, um personagem da família do Rueda, ele diz que é a mulher do Rueda, vai lá na casa deles, nesse mesmo condomínio, e rouba, olha o que eu estou dizendo, sabia do segredo do cofre e passa a mão no dinheiro do Bivar no cofre, lá nesse mesmo condomínio. Chico, a gente tem um vídeo, vamos ver o vídeo do Bivar dizendo isso, aí você continua, vamos ver o Luciano Bivar dizendo isso. A hora que o Vitinho achar melhor. Vai no seu tempo, Vitinho. No seu tempo. O programa vai até 12:30, tá tranquilo. Vai achando. Tem um roteiro de... Aí, achou. Esse é um negócio absolutamente arranjado. Então a gente precisa, como presidente da União Brasil, defender que partido político não é partido de uma família. Né? E as suspeitas que recaem sobre o senhor? Sim. Eles levantaram suspeitas. São eleições, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre, tá certo? Então essas coisas também são acusações. A mulher do Rueda foi no seu apartamento? No meu apartamento, eu cedi confiantemente um segredo e ela roubou todo o dinheiro. Eu preciso verificar. Quanto tinha no cofre? Entendeu? Tinha um valor significativo. Quanto? Não responde. Quanto? Não responde. Aí vai atrás. Do valor lá? Era um valor significativo. Um valor significativo. E aí, Chico, que história é essa que a pessoa empresta o apartamento, empresta a senha do cofre junto? Que Airbnb é esse que eu nunca fui? O segredo do cofre, olha, pega lá, tal número, dá o segredo do cofre, sinal que era uma sociedade, né? Eu vejo os dois muito como uma sociedade, porque eles atuaram muito junto. Tem essa questão do esporte, mas as famílias são muito ligadas. É um racha medonho em duas famílias que foram muito ligadas e ganharam muito dinheiro juntos. Eu acho que esse cofre é um cofre comum mesmo. Esse cofre deve ser das duas famílias, por isso que a outra foi lá e meteu a mão no dinheiro. Será que o dinheiro era público, privado? De onde veio? Para a sociedade, eu acho que interessa isso. Né? Que valor é esse? Era dólar? Era o quê? Sabe? Então, esse escândalo é legal. Quando a alta sociedade briga no Brasil, é a melhor hora, porque é a hora que revela quem é essa gente, quem é a elite, quem manda nos partidos, quem é dono do partido, de um partido que decide o rumo do país lá na Câmara, no Congresso. Esse partido é decisivo. Então, é essa gente que manda no Congresso do Arthur Lira. Então, estamos lascados. Não é pouco, não. É muito, meu caro.
O Bruno Bayer fala aqui, é o Brasil do União Brasil. O Bruno Lobianco, piromania no Desunião. A Maria Helena, Vivendas do Barra Pesada 2, é uma filial do Barra Pesada, do Vivendas da Barra lá no Nordeste. A Jordana Lima, parece filme mexicano. A Aline Gomes, que clima bom, adoro, briguem desgraçados. E a Luciana Alves, que falou de manhã já, fogo no cofrinho do Bivar. Uma relação complicada. E, curiosamente, Chico, não tem ninguém falando do União Brasil sobre isso, né? O Sérgio Moro não falou nada, Ronaldo Caiado não falou nada, Kim Kataguiri não falou nada, os nomes do ex-prefeito de Salvador, o ACM Neto, não falou nada, ninguém tá falando nada sobre isso, né? Parece que tá acontecendo nada no União Brasil. Mas vai sobrar para todo mundo, viu? A própria família Bolsonaro continua muito ligada. O Flávio é muito ligado ao Bivar e ao Rueda. O Rueda, ele é tido assim como um grande político, uma grande novidade na política. Ele não teve voto nenhum até agora, mas ele é um cara habilidoso. É tanto que ele vai buscar a amizade com quem? Com Arthur Lira. Primeira coisa da ascensão dele, então ele é um cara em ascensão assim na política de Brasília, porque é muito habilidoso. O escritório de advocacia dele no Recife hoje é um dos mais requisitados. É um cara metido a muito moderno e tal, na contramão um pouco do amigo dele, Bivar, agora ex-amigo, mas é essa gente, é essa elite que manda no país, que decide o voto lá no Congresso, sabe? É essa gente, por isso que é importante que essa gente brigue todo dia, essa gente tem que acordar brigando. O país só sabe de alguma coisa importante quando essa gente inventa um cabaré de brigas por dia. Então, briguem, eu torço pela briga, quero que pegue fogo nesse condomínio inteiro, todo dia. O Rueda já acusou publicamente o Bivar pelo incêndio, né, na casa tanto dele quanto da casa da irmã. Diz que vão pedir investigação contra o Bivar no STF. E tem mais um vídeo entregue pelos advogados do Rueda aos investigadores, uma gravação que foi feita durante a convenção partidária que Bivar saiu derrotado. Vamos ver esse vídeo aí para a gente fechar o tema da treta no União Brasil. Eu costumo dizer, Neto, que eu peço assim, que Deus cuide dos meus amigos, que lhe dê saúde, lhe dê felicidade, que dos meus inimigos cuido eu. Só, Arthur, que eu não sabia que o inimigo dormia na cama. Tá certo? E não é nessa altura da vida que eu não falo o que eu quero, que eu não digo o que quero, que penso que tudo. Entendeu, Juscelino? Então essa história pura e crua de uma traição covarde, inominável, e com disfarçatez da família, entendeu? Com momentos que se você, a nossa família deve tudo a você, no dia de Natal, Ano Novo, tá certo? E as coisas vinham meticulosamente armadas. Ô Chico, que Deus cuide dos meus amigos, porque dos meus inimigos cuido eu, é uma frase que a gente ouve na máfia italiana, né? Mas aparentemente o Bivar tá na mesma pegada. No caso aí, a máfia pernambucana. Agora, o Bivar, na treta toda, ele tem razão nesse sentido. Há uma traição. Ele ajuda muito o Rueda, ele bota o Rueda para virar um cartola de futebol, ele dá visibilidade para o Rueda, ele apresenta o Rueda ao mundo de Brasília, ao mundo da política nacional. Aí o Rueda vai lá conversar com o Arthur Lira, passa a perna em todo mundo, e o Bivar, nesse sentido, com toda a pilantragem mafiosa, ele tem razão. O Rueda passou a perna nele ligeirinho, fácil. Vamos chamar mais um último vídeo para a gente fechar esse tema, Chico. Hoje de manhã o Guilherme Amado trouxe esse vídeo de forma exclusiva de uma ameaça que o Bivar faria ao Rueda numa ligação. Eles estavam numa ligação telefônica e aí o Rueda fez uma ameaça, o Bivar fez uma ameaça a um parente do Rueda durante a ligação. Vamos assistir o vídeo aí que o Amado trouxe de forma exclusiva para a gente hoje cedo. E eu vou até atrás da tá? Presidente, não. Marcelo, deixa eu te falar. Cara,
Tu tá vendo porque eu não queria falar? Não, aí. Meu irmão, eu vou pra Polícia Federal amanhã, vai ser um caco de cu ameaçando. Vai ser um caco de cu. Marcelo, fica aí, tu conseguiu tudo que tu queria, irmão. Eu evitei falar com o Luciano pra evitar isso. Tá entendendo? Meu irmão, tu presta atenção onde tu se meteu, Marcelo. Porque eu disse a tu, desde o começo. E aí, Chico, a conversa seria uma isso não ameaça. vai acabar bem, não. Seria uma ameaça Isso que o não vai Bivar acabar. estaria fazendo a uma terceira pessoa. Esse Pi que vocês escutaram é o nome da pessoa. Que o Amado cobriu o nome para não identificar quem era a pessoa que estava sendo ameaçada. Mas era um parente do Rueda sendo ameaçado pelo Bivar, Chico. Meu Deus do céu, eu conheço Pernambuco, isso não vai acabar bem. Olha, Já não acabou, né? Já porque... botaram fogo na casa, já. Não, mas aí até agora não teve nenhum tiro, ninguém morreu até agora, não teve uma coisa mais pesada, tomara que não aconteça. Mas foi longe demais. Você vê o ânimo aí do Rueda, é para bagaceira, é para confusão sem fim. E essa gente, repito, é a elite brasileira que está lá no Congresso decidindo as emendas da saúde pública, da educação nacional. Então, é essa gente que o Lula enfrenta, é essa gente que é aliada do Arthur Lira, da vaquejada à votação da emenda. Então, eis a elite brasileira numa demonstração incrível, explícita, numa bela confusão que acaba revelando quem ela é. Por isso que eu digo, viva a briga da elite nacional. Vamos continuar torcendo. É o meme daquele patinho comendo o sanduíche, né? Briguem, desgraçados, briguem que tá pouco. Oi. É porque eu só não entendi uma coisa, se você me permite perguntar. Quando ele falou que sabe que roubaram o cofre dele, ele viu? Ele deixou a pessoa roubar? É isso que eu não entendi. Entendeu? Parece que tinha senha, eram famílias muito unidas. Eles eram muito juntos mesmo, assim, viveram a vida inteira muito juntos. É que eu digo que o Bivar ajudou muito o Rueda nesse sentido. Na cartolagem, lá no esporte, na Sociedade primeiro do Recife, depois com esse contato, o Rueda cresce no jogo com muita ajuda do Bivar. Aí passa a perna no cara, porque é política brasileira, é elite brasileira, aí passa a perna, aí vira um cabaré medonho, graças a Deus. Com isso, Chico, nós fechamos o nosso Tá Pegando Fogo e agora vamos para ela, vamos macetar juntos na macetada de notícias. Um tema que, obviamente, repercutiu muito no Brasil ontem, durante o dia inteiro, foi o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. 17 passageiros foram feitos reféns durante 3 horas em um ônibus na rodoviária do Rio. Ontem, 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Paulo Sérgio de Lima, que foi o sequestrador, 29 anos, acabou se entregando e foi preso. O sequestrador disse que é ligado ao tráfico de drogas na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio. No último domingo se envolveu em uma troca de tiros com um traficante da Rocinha e estava fugindo, né? Porque achou que ia ser morto lá pelo Comando Vermelho. Segundo ele, estava fugindo do Rio de Janeiro por isso. O ônibus que ele estava saiu da rodoviária às 2h30, mas voltou um pouco depois por apresentar problemas no ar-condicionado. Foi aí que o sequestro começou. O Paulo Sérgio achou que o veículo estava cercado por policiais. Ao parar na rodoviária, ficou com medo, já que estava fugindo de traficantes. Em determinado momento, ele aceitou se render. O único desejo dele era não ser entregue para o tráfico. E para comentar esse tema da segurança pública no Rio de Janeiro, Chico, este programa me dá um prazer de chamar gente que eu admiro muito. Você aqui comigo de vez em quando. E vamos chamar também o J. Marques, um amigo queridíssimo, educador, comunicador lá do nosso Rio de Janeiro. Jota, prazer imenso receber você aqui no ICL e no Rolê ICL. Grande Jota. Pô, prazer é todo meu. Que honra. Não, ainda mais com vocês dois aqui. Já ganhei meu dia. Os dias difíceis no Rio de Janeiro deram uma aliviada nesse momento. O prazer é nosso, Jota. Bom demais te receber aqui. Eu vou começar te perguntando, o Chico vai perguntar na sequência.
desde que isso aconteceu ontem no Rio de Janeiro, uma comparação óbvia com o ônibus 174, né? Se você é jovenzinho, foi em 2000, gente, tá velho, viu? 24 anos atrás, eu lembro desse dia. Se você não lembra dessa história, joga no Google, tem documentário também que você pode assistir. Obviamente as pessoas começaram a lembrar dessa história do ônibus 174, mas também teve muita gente que começou a falar que o homem que sequestrou o ônibus estava no semiaberto, que a gente precisa endurecer mais as penas das pessoas. Beleza, o Vitinho resolveu aparecer durante a entrevista. Que a gente devia endurecer mais as penas, não devia estar saidinha. Falar da saidinha, sendo que o cara nem estava em saidinha. Mais um caso desse ajuda a reforçar essa ideia que muita gente tem, impulsionada pela extrema-direita, de que a gente dá muita mordomia para criminoso no Brasil? A sua voz falhou bem no final da pergunta. Tô até fechando umas abas aqui da minha internet. Se você acredita que esse crime ontem, te lamentável no Rio de Janeiro, ajuda esse discurso da extrema-direita de que a saidinha, a gente tem muito benefício para bandido no Brasil, que não devia ter semiaberto, esse tipo de coisa? Então, eu até estava comentando naquele nosso grupinho, né? Que a gente tem. Nós temos um grupinho que os três estão, inclusive, nesse grupo. Os três estão. Eu tenho feito uma reflexão que, no atual momento, a gente não tem mais nenhum elemento que enfatiza a desgraça coletiva quando se trata de segurança e esquerda. Por quê? Porque eu acho que a gente já perdeu a narrativa, a gente já perdeu esse debate. E aí parece ser um papo meio pessimista, mas eu acho que é preciso que a gente aceite que a gente perdeu o domínio sobre essa pauta e a gente não consegue mais dialogar sobre segurança pública com a massa de trabalhadores, com a massa de favelas, com as pessoas comuns. Por quê? Porque a gente tem questões a serem trabalhadas no nosso campo em que dá conta de responder às dúvidas das pessoas. As pessoas, elas não... Will? No ar, o som tá todo rodando no ar, gente. Tá todo mundo ao vivo, vocês estão ao vivo, a gente tá mostrando tudo pra todo mundo, é isso? Que beleza, é uma várzea este programa. Vocês sabem que fez isso, né, gente? O Leandro Demore, vocês sabem que foi o Leandro Demore que veio aqui e soltou os captos. É que meu retorno, gente, tá outra coisa aqui, viu? Então vocês precisam arrumar meu retorno aqui. Mas que beleza, é uma festa. Ainda bem que a gente não falou nenhuma bobagem, que não falamos mal de ninguém. Eu tô laranja, tá tudo ótimo. Vai dar tudo certo, o programa vai acontecer. Tipo, tem gente aqui dizendo que o ILTD fala baixaria aí, Deluca. Vocês viram como eu sou um gentleman, né, gente? Até fora do ar, sem saber que eu estava no ar, eu sou um amorzinho de pessoa. Vocês viram, né, gente? Tem um probleminha aqui na nossa conexão, mas voltamos rapidamente. Chico Sá já voltou? Tá voltando daqui a pouquinho ou ainda não? Tamo na área. Chico Sá tá aí, então bota Chico Sá. Chico caiu. Foi o Demore, porque na semana passada eu derrubei o Desperta aqui, na segunda-feira eu derrubei o Desperta, os cabos do Desperta, porque o Demore fica fazendo inveja com uma caneca que ele tem do Desperta, e eu falei que eu ia derrubar o programa dele. Agora ele, com inveja, ele tá aqui em São Paulo, derrubou aqui os nossos fios do rolê ICL, caiu o nosso roteador aqui. A maldição, Leandro Demore. Mas vamos lá, o Jota vai entrar daqui a pouquinho. O Jota caiu, o Jota já voltou? Está voltando ou ainda não? Vai voltar. O Jota tá voltando, a gente tava falando... claro que todo mundo aqui tá falando que a culpa foi do Vitinho, não preciso nem falar pra vocês, que vocês sabem que a culpa é do Vitinho sempre. Não vai se defender não, vai se defender não. Vai se defender não, a culpa é do Vitinho. E aí a gente tá falando com o Jota Marques, e vai voltar aqui daqui a pouquinho, sobre esse sequestro no Rio de Janeiro, que volta a alimentar essa sanha da extrema-direita, né, Chico? Mas que tem muito eco nas pessoas, né? As pessoas sentem isso, né? Que tem uma crise de segurança que nada resolve. E aí, o que resolve? É matar bandido, é deixar preso por 200 anos. É isso, né, Chico? Exatamente. Não, é muito fácil. A direita, esse discurso da direita, o Jota começou a falar uma coisa muito interessante, que a esquerda já perdeu esse bonde, né? Perdeu essa narrativa, para usar uma expressão da direita, né? E a extrema-direita tem uma vida muito fácil, porque ela chega só com
só com a campanha. Bandido morto, ela chega só com a arma para matar. Então, ela não precisa resolver o problema da segurança, ela não precisa falar de direitos humanos, até tem falado de direitos humanos agora, quando a sua turma está lá presa na papuda por conta da quebradeira do 8 de janeiro. Então, temos o inédito fato da extrema-direita falando em direitos humanos. Mas, normalmente, a extrema-direita tem uma vida muito fácil nesse tema. E a população é enganada com essa ilusão e... O Chico travou ou eu caí? O Chico deu uma travada. O Chico deu uma travadinha. Peraí que o Chico vai voltar. Tá boa a zica hoje, tá bem tranquilo, bem tranquilo. Cara, o nosso clima jogou uma zica no programa hoje, o Demore vai fazer com que o nosso programa acabe, porque simplesmente vocês aqui falando obviamente sobre isso, né, Murilo e Agami, deu ruim, o Itaque Barbosa, vocês vão ser atacados, estamos sim pelo Vitinho. O João Vitor, a Tawane Cordeiro, a Júlia Miranda Lousada. Acontece, gente, programa ao vivo, como dizia o Faustão pra gente, quem sabe faz ao vivo, acontece de vez em quando, rola. O nosso Jota já voltou, Laura, ou ainda não? Então tá, o Jota vai voltar daqui a pouco, eu vou sair também, tá todo mundo saindo, eu vou sair também. O Jota, esse é o problema, o Jota volta daqui a pouco, o Chico também vai reconectar com a gente, enquanto isso eu vou ler os comentários de vocês aqui, o Brenner Souza, Demore fez praga, o Adriana G. Moraes, Leandro Demone, o João Alfredo pedindo para tirar o pé do fio, realmente acontece. E o Hermínio Filho, foi a BIM, foi a CIA, mas não, estamos aqui falando sobre, agora neste momento, sobre o sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. A gente falou aqui, já explicou detalhes sobre esse caso, né? Um homem de 29 anos que estava no regime semiaberto, saiu, foi para... teve uma troca de tiros com um traficante, teve que fugir do Rio de Janeiro, segundo a versão dele, entrou no ônibus, o ônibus deu problema no ar-condicionado, voltou para a rodoviária. Quando voltou, ele achou que estava sendo cercado pela polícia, e aí deu a treta toda. O Jota voltou com a gente aqui? Will, sim. Temos Jota. Então vamos, que dele o Jota? Você viu, Jota, a zica é tão grande, caiu tudo o negócio, o Chico travou. Temos Chico também. A gente não tem peso, pronto, então pode botar o Chico também, a gente não tem internet pra segurar J. Marques e Chico Sá na mesma tela, irmão. Não tem banda de internet pra isso, Jota. Mas volta o raciocínio do começo, agora você já perdeu o raciocínio todo, volta do começo falando pra gente sobre essa violência sendo usada pela extrema-direita pra endurecer pena, pra endurecer a ação policial. Não, sensacional. Tá sem áudio, Jota? Seu áudio tá desligado. Tô sem... Aí. Não, aqui tá ligado. Tô ouvindo, lá tá ligado. E pra gente, tá chegando aqui, gente? Eu tô ouvindo bem. Pode falar. Vai, Jota. Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora deu. Não, isso aí, certamente, é o Cláudio Castro, né? Porque a gente ia chegar nesse assunto Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, para quem não conhece. A gente ia falar do projeto de insegurança dele e, obviamente, a gente tomou um golpe aqui digital. O fato concreto, eu acho que, em resumo, para a gente ter tempo de fazer esse debate, é isso. A gente precisa entender que a esquerda precisa passar a responder a demandas legítimas da classe trabalhadora quando a gente está tratando de insegurança. As pessoas não querem mais se sentir inseguras. Elas têm o direito de se sentirem protegidas. Nessa sociedade racista, classista, do jeito que a gente vive, obviamente, poucos são os sujeitos que vão se sentir seguros. Acontece que o mecanismo de violência ele é tão sofisticado e aprimorado que a gente não apenas se sente inseguro na coletividade, como a gente começa a identificar aqueles que são os nossos violentadores. E, de modo geral, pensando classe trabalhadora negra e pobre, a gente identifica pessoas muito semelhantes a nós como os nossos adversários, como os nossos inimigos, como os nossos opositores. O sistema é muito sofisticado. Então vai olhar para uma caminhada como desse cara que foi o sequestrador ontem, esse é um cara que ele não teve nenhum atravessamento provavelmente ao longo da sua vida para que esse desfecho não fosse assim.
Mas sendo assim, a gente precisa tratar sobre ele. E aí eu acho que a esquerda também erra nesse sentido. A gente precisa ler a história desse cidadão para entender por que isso aconteceu e a gente faz com que esse movimento ele impeça que outras pessoas tenham desfecho parecido, mas a gente também precisa dar a resposta adequada para a sociedade, dizendo que esse tipo de situação não volta a acontecer mais. E aí, é mais punição? Creio que não. A gente precisa reequilibrar o nosso sistema pensando em educação, medidas de oportunidade, medidas de leitura dos territórios, de onde essas pessoas partem, por que partem, quais são os fluxos de violência. Eu acho que é um debate longo que tem sido feito e promovido a muita gente qualificada, mas também é um debate que, de certa forma, a esquerda ela deixou o curso rolar tranquilamente, no sentido assim, não vamos nos meter nessa pauta aqui, porque nessa pauta aqui a gente vai precisar se enxergar nela. E se enxergar nela de uma esquerda que é problemática no sentido da sua elitização, que ela tem dificuldade de olhar para os territórios mais empobrecidos, que ela tem dificuldade de pensar políticas públicas que cheguem em pessoas que vão ter uma trajetória que não tenha esse desfecho de um sequestrador na rodoviária do Rio de Janeiro. Então, assim, fazer uma conversa sobre futuro é preciso fazer uma conversa sobre passado, ao longo da história. Agora, em termos práticos, é óbvio que o fato dele ter tido uma saidinha, um direito legal, né, e ter acontecido alguma outra coisa na sua trajetória ali de ir embora, né, e esse desfecho do sequestro vai potencializar a direita. E aí volto para a minha fala, né, lá no início. Nós, nesse momento, quando o assunto é segurança, já perdemos o debate. Então, eu acho que agora é hora de reorganizar as nossas reflexões, qual sociedade, qual modelo de segurança a gente quer e reapresentar para a sociedade. Nesse momento, o que vai ser dito é que o Jota, que o Willian, que o Chico é protetor de bandido, que está aplaudindo um sequestro numa rodoviária, que acha isso legal, acha isso bonito e quer que isso repita. Então, assim, a gente não tem tempo muito mais hoje para ficar respondendo a isso. Eu acho que o que a gente precisa se dedicar vamos apresentar um projeto de segurança que funcione, onde a gente não se omite do papel de regularizar e de se pensar, de fato, sanções para aqueles que cometem crimes. A gente não pode negar esse lugar, eu acho. Chico. Boa, Jota. Muito firme, muito boa sua leitura. Agora, pensando no imediato, né? A gente tem ano de eleição. Há no governo federal hoje, o núcleo é preparado para uma resposta, digamos, uma resposta mais imediata, pensando que é até covardia você jogar um debate desse e tentar resumi-lo a um ano eleitoral. Mas como está posto o debate dentro das candidaturas, dentro da disputa eleitoral, como é que você acha que o governo federal vai dar uma resposta ou vai ensaiar uma resposta, um plano para expor durante esse ano? Você acha que tem uma resposta de imediato? Então, Chico, eu costumo fazer uma provocação quando a gente trata de governo, de projeto nacional de segurança ou outros quesitos, que a gente olha para o Brasil como se ele fosse Duque de Caxias, uma cidade da Baixada Fluminense, e não um território de dimensões continentais, né? Onde o assunto segurança vai se dar de forma peculiar, diferente em cada lugar deste país. O que me parece que é preciso ser feito, talvez, pelo governo federal, é, de fato, uma união e reunião com os nossos governadores. Os governadores e os secretários de segurança precisam chegar no debate. Por isso que eu fiz a provocação aqui sobre o Cláudio Castro. Cláudio Castro, ele é um exemplo a não ser seguido de quando ele é o grande gestor, né, da segurança pública no Estado. Né, o governador é o grande comandante da Polícia Militar, é o grande comandante daquilo que se pensa proteção e segurança das pessoas. Onde o Cláudio Castro está nesse script? Ele nunca está presente, ele nunca se coloca naquele momento. Não à toa ontem, né, naquele episódio catastrófico do sequestro, quem estava se manifestando publicamente era o prefeito da cidade, o Eduardo Paes, que mal sobre segurança ele vai ter um guarda municipal, certo?
Então, assim, Exato. só respondendo mais objetivamente você, Chico, eu acho que o governo federal tem um papel de cobrança e de chegar junto aos governadores, inclusive de mostrar qual governador está sentando na mesa para fazer o debate da segurança pública. Porque também o governo federal não pode ficar refém de governadores que não querem tratar desse assunto com a seriedade. Então, assim, veio ao Rio de Janeiro, Cláudio está se reunindo, sentando para fazer essa conversa? Não está? A sociedade precisa saber, até para a gente poder entender se esse governador deve continuar ou não. No caso do Cláudio Castro, ele vai sair, porque já é reeleito, mas quem a gente deseja nessa ocupação? Eu acho que a gente precisa, talvez, fazer esse processo também educativo, Chico e William, de voltar a entender quem é responsável pelo quê, de quem a gente cobra para a coisa ela funcionar. Não, isso é fundamental. Você tocou no ponto. A sociedade está começando a esquecer que o dever, a responsabilidade é do Cláudio Castro. Estão tentando federalizar a coisa, jogar lá para cima, para o Palácio do Planalto, e estão esquecendo do responsável nos estados. Foi fundamental o que você falou, muito bom. Jota, vou te agradecer dizendo que essa é a primeira, mas certamente não é a sua última participação aqui no Rolê ICL, no ICL Notícias. Te agradecer demais. A gente tem que ouvir mais pessoas como você, com a sua trajetória, com a sua caminhada e com o que você tem a colaborar com a gente em todas as discussões importantes nesse país, na educação principalmente. Então, um beijo para você, Jota. Espero que você volte logo para São Paulo para a gente tomar café de novo. Eu volto com certeza. Beijo grande. Prazer inenarrável. Chico, sou seu fã. Ô, querido, eu que sou seu, rapaz. Quero ir nesse café aí. Me chama. Bora junto. Bora. Em breve. Valeu. Beijo, Jota. Valeu, obrigado. Jota Marques aqui, comunicador, educador, no ICL Notícias. Depois do caos que nós tivemos, que caiu tudo aqui, mas vamos continuar falando sobre as notícias. Falamos agora sobre este ônibus sequestrado no Rio de Janeiro. Quero falar sobre um outro tema, Chico, que está periclitante nas redes sociais, que é o... É verdade, não é mentira não. O Clube Militar vai fazer um almoço para quê? Para comemorar o Dia dos Pais? Para comemorar a Páscoa? Não, Chico, para comemorar os 60 anos do golpe de 64, que segundo eles é o movimento democrático, tá? Segundo o convite que tá aí na tela de 64. Deus do céu. O evento vai acontecer no próximo dia 27, na sede esportiva da Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro. O convite diz, né, que eles chamam a ditadura de Movimento Democrático de 31 de março de 64. Só tem mentira nesse título, né? Porque não é nem Movimento Democrático, nem foi 31 de março. Nem é revolução. Nem é revolução. Antes da refeição, os militares vão ouvir o discurso do general reformado Maynard Marques de Santa Rosa, ele que comandou a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Isso vem, Chico, ao encontro do que o presidente Lula está fazendo, né? De encontro nesse caso, né? Porque o presidente está... não é proibindo, mas desaconselhando os ministérios a fazer eventos relacionados à memória do golpe de 64, às vítimas. Ontem a gente teve uma entrevista muito boa no N2, inclusive aqui, com uma viúva de um assassinado na ditadura militar, cobrando uma posição do governo federal. Se o presidente Lula, o governo federal, não quer comemorar, não quer lembrar, não quer... ter esse momento de memória, tem gente que quer, né? O pessoal do Clube Militar vai fazer festinha para comemorar golpe. Esses nunca esquecem. Eu até já cobri, eu vendo o endereço aí, eu já cobri esse almoço, essa refeição da turma do pijama lá do Exército do Rio. Eles costumam fazer sempre, só que a diferença agora é que eles vão fazer de novo e o governo não vai fazer nenhum evento mais importante de memória dessa página triste da história do Brasil. Ou seja, você vai ter um lado, só vai ter o lado de quem chama o golpe de revolução, dos velhinhos lá de pijama que vão celebrar o golpe militar mais uma vez. Então, era importante, já que o governo não vai dar incentivo algum, muito pelo contrário, para lembrar essa memória, que a sociedade, que a OAB, que a OAB também tem fugido da guerra nos últimos anos, que as entidades de classe, que o MST, que os sem-teto, que
as entidades, os jornalistas, os sindicatos façam questão de não deixar essa data esquecida. Afinal de contas, são 6 décadas, 60 anos dessa desgraça, essa desgraça que acaba nos presenteando com o bolsonarismo. É de lá que vem. É da gente não ter feito nada com essa turma de 64, não ter punido ninguém, que recebe como presente o Bolsonaro, que era um péssimo militar, mas ele vem com essa turma, ele vem nessa herança, ele vem como presente dessa gente que está fazendo festa até hoje, fazendo almoço. Eles devem até distribuir Viagra. Lembra aqueles Viagra do... Era Viagra e leite condensado. Viagra e leite condensado que o governo Bolsonaro deu para eles. A festa continua. A festa continua. Uma pena que não tenha sido tenham sido cortadas todas essas benesses, né? Esses caras estão fazendo festa com o nosso dinheiro mais uma vez, tomando uísque, comendo lagosta e comemorando uma memória das mais tenebrosas, comemorando a tortura. Seguramente eles irão fazer um brinde ao brilhante Ustra, eles irão fazer um brinde aos torturadores, porque é o que acaba rolando lá nesse almoço da turma do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Nós já falamos isso aqui, Chico, eu já falei, você e o André Graziano CDG falou aqui, anistia dá nisso, né? E essa fala do presidente Lula semana passada na entrevista à Rede TV foi muito ruim nesse sentido. O Brasil está viveu em 2023, uma tentativa de golpe. E quem estava envolvido, Chico? O neto do Figueiredo Neto. Quem estava envolvido? O general Heleno, que fazia parte lá atrás do gabinete do cara que queria dar o golpe, dentro do golpe da ditadura. Então, assim, se a gente não colocar os militares no seu lugar hoje, se a gente não lembrar da memória de 64, não acabar com a anistia desses ditadores, assassinos, torturadores que estão de pijaminha em casa, em 2068 vai ser o Mauro Cid Neto que vai estar tentando dar golpe, vai ser o bisneto do Bolsonaro, vai ser o filho do general Heleno. É esse pessoal que hoje tentou dar golpe em 23, se não tiver na cadeia hoje por 23, se não tiver na cadeia por 64, vai tentar em 38, 49, 62 de novo, né, Chico? Perfeito, William. Você fez a conexão perfeita. A gente tem que fazer a liga de 64 com o 8 de janeiro. Não pode deixar isso como fossem duas coisas que aconteceram da maneira mais aleatória na história. Não, é a mesma turma, é a mesma gente, é o mesmo Heleno, é o mesmo Braga Neto. De certa forma, são os mesmos velhinhos que vão fazer esse brinde para torturador lá no Clube Militar do Rio de Janeiro, sabe? Então, é obrigação a gente passar a lembrar dessa memória e fazer esse link. Não dá para deixar a coisa solta, porque senão daqui a pouco até o Xandão esquece de punir também essa gente de agora. Então, pelo amor de Deus, não pode esquecer, é memória nacional. Tem um comentário maravilhoso aqui. Pra vocês verem que eu só falo mal do Vitinho, a Ana Cecília falou: o frame da pata de camelo do Bolsonaro na hora que o Chico fala em cortar alguma coisa foi absoluto cinema. Nessa o Vitinho acertou, só nessa. O Gabriel Caires disse que vão ter várias vírgulas novas do Chico no programa de hoje. Muito bom. O Chico é sempre bom, gente. Chico, garoto! O Chico é bom demais. O Matheus Botelho falando que o elogio, Will. Posso? Muito obrigado pelo já agradeceu. O Matheus Botelho falou que o Chico tá se divertindo com os efeitos sonoros. O André Graziano, que sempre entra. Esse André Graziano, pô. Maravilhoso. A Andréa Chagas falando que o roteiro tá diferente hoje. Tá um caos. Mas com isso, Chico, terminamos aqui a nossa macetada de notícias e vamos para um quadro novo. Quando você veio aqui da outra vez, não tinha esse quadro, mas agora tem o Mu, a hora do mugido. Vinheta. Na hora do mugido, Chico, nós trazemos o melhor que acontece no curral bolsonarista. A gente veste nossa roupinha de mergulhador de chorume,
escafandro e vai ver o que está acontecendo do lado de lá do muro. E a gente trouxe hoje uma coisa... Esse país é muito maluco, e a gente tem tão maluco nesse país, Chico, que a gente está começando a exportar maluco. Primeiro a gente exportou lá para os Estados Unidos, né, o Jorge Santos, o ex-deputado, agora o Jorge Santos, e agora a gente exportou outro maluco, que é o Marcos Santos, eleito pelo Chega, partido de extrema-direita de Portugal, que é contra a imigração. Ou seja, o brasileiro naturalizado, português, virou deputado em Portugal. Olha esse vídeo. Vê se você consegue enumerar a quantidade de barbaridade que esse homem fala na convenção do partido Chega. Vamos ver se vocês veem também. Nós não podemos baixar a cabeça e deixar de falar aquilo que a gente pensa. Qual é o problema? A Europa é branca, assim como a África é negra. Qual é o problema? Mas Serena, você também é branca. Racistas e xenófobos. Por quê? Porque nós queremos defender as nossas fronteiras para que não venham mais Mamadus e Joacines. Esse cara é brasileiro, né? Ele é brasileiro! Que nós somos racistas e xenófobos. Meu Deus. Quem são? Xenófobos. Portugal não é contra a imigração, mas nós temos que ter controle e nós queremos os bons imigrantes. Nós queremos o Marcos Santos, nós queremos o Luca Monteiro, nós queremos falando dele mesmo. Ribeiro, nós não queremos Joacine, nós não queremos Joacines e Mamadus. Quem sai do seu país para ir para outro país tem que respeitar as leis, tem que respeitar as normas e se adaptar. Se você não consegue se adaptar, volta para sua terra. O nome do partido, Chico, é muito bom, porque é a sensação que a gente tem o tempo todo de escutar. Chega! Pelo amor de Deus! Cala a boca, irmão! Porque o nível de xenofobia e racismo que esse sujeito exala na fala dele, lembrando que ele é um estrangeiro preto, ou seja, ele é um homem negro em Portugal, onde ele é um estrangeiro, apesar de ter se naturalizado, mas ele é um estrangeiro em Portugal. O nível de racismo e xenofobia que esse sujeito, lá pra frente da fala, ele elogia o Bolsonaro, diz que se ele não quisesse se adaptar, tinha ficado no Brasil para ser deputado junto com o Bolsonaro. É impressionante o quanto de absurdo esse sujeito falou em tão pouco tempo, Chico. E o que ele revela, né, Will? O que ele revela do que é o pensamento da extrema-direita, que é o pensamento que particulariza, que ele já foi, já está lá, já venceu na vida. Ele não quer que o vizinho dele lá da Baixada Fluminense, vá também. Esse não. Tem que ser eu que tenho agora que ser o deputado e não pode entrar mais. Então, é um pensamento muito egoísta, clássico da extrema-direita. Ele fala mal do brasileiro que chega lá agora para enaltecer a sociedade portuguesa. Meu Deus do céu, aí se aplica o meu Deus do céu com todo o eco possível. Não dá, cara, é incompreensível, mas é essa a lógica da extrema-direita para tudo. Você pode colocar aqui no Brasil também, que é o cara que tem uma ascensão social, o cara que sobe na vida, ele não quer que o vizinho dele também vá com ele. Ele não pensa no coletivo. Ele sobe para se tornar opressor, para bater no lombo do vizinho dele, que está tentando também ter uma ascensão social. Então, a nata da nata da extrema-direita, é isso aí. A gente nem trouxe toda a fala dele por motivos de saúde mental de vocês, mas ele reforça depois, mais pra frente, Chico, uma ideia que a extrema-direita tenta impor no mundo inteiro, que aqui no Brasil não cola, porque a gente não tem a ameaça com todas as aspas do mundo, que a extrema-direita enxerga nesses países. Tem um podcast excelente para vocês ouvirem, fica a minha dica cultural de hoje aqui, o podcast Autoritários, da Folha de São Paulo, em que eles ouviram vários especialistas no mundo, viajaram para Hungria, para a Índia, para os Estados Unidos, para entender esse fenômeno recente dos líderes autoritários, em especial da extrema-direita.
Essa galera criou uma teoria que eles chamam de Great Replacement, que é a grande substituição. Qual que é a ideia dos caras? Os muçulmanos, os árabes estão vindo aqui para a Europa, eles têm 10 filhos cada um, a gente tem um filho. Ou seja, daqui 100 anos, eles vão ser a maioria da população, a gente vai ser a minoria. E essa teoria funciona na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não funciona porque a gente é um país muito miscigenado. A gente não tem esse tipo de xenofobia com o estrangeiro de achar que estão vindo substituir os brasileiros. Mas na Europa existe isso. E o cara reforça esse tipo de ideia que não faz nenhum sentido. Não tem uma teoria sobre isso, né, Chico? Não, tem nenhuma, a não ser o egoísmo total do pensamento ali que vinga na extrema-direita, que é jamais o coletivo. Em vez dele estar preocupado com uma política que faça com que os brasileiros cheguem lá, que tenham direitos, que possam fazer uma trajetória como ele, não, é pau no lombo do brasileiro que chegar, porque eu já resolvi minha vida, os portugueses me elegeram, vocês que se danem, voltem para a Baixada Fluminense, voltem para o destino de vocês. Então, é esse pensamento que no Brasil a gente não tem essa questão da fronteira como tem em Portugal, mas internamente a gente tem muito disso. Você conhece muito bem Santa Catarina mais do que eu. Você tem núcleos de pessoas que pensam assim. Você tem a extrema-direita aqui em São Paulo, em vários lugares, que pensa exatamente nisso. Vamos separar aqui, esses são os bons e não entra mais ninguém no clube. É esse o pensamento da extrema-direita sempre. Isso é igual a cabeça aí do Santos, que acaba de ser eleito em Portugal. Esse cara ele vai ser um opressor. O primeiro brasileiro que for procurar por ele lá vai levar na cabeça. O Paulinho Filho falando aqui no chat, colonizado falando do país dos colonizadores, buguei. A Suelen Ferreira, os responsáveis pela hora do bugido ganham adicional de insalubridade? Não, a gente não recebe. E aí todo mundo falando aqui que é um absurdo, né? Um sujeito desse falar esse tipo de coisa. Aí, em Portugal, tá tudo bizarro nessa história. E pra gente fechar, Chico, só uma história mais bizarra do Gustavo Gayer. O Gayer sendo racista, gente, mas isso é novo, nunca aconteceu, né? Durante uma entrevista ao podcast Braddock, o deputado Gustavo Gayer disse que a queda na média de pontuação dos alunos da Universidade de Harvard aconteceu por conta das cotas raciais. Vamos ver o vídeo. Cotas raciais, cotas de gênero, qualquer outra cota somente prejudicam o ensino. Tá? Você pode ver, inclusive, o que aconteceu com Harvard nos últimos anos. A média da pontuação dos alunos formados em Harvard nos últimos anos declinou vertiginosamente, porque cotas raciais. E o que é curioso, a minoria racial nos Estados Unidos, que são justamente os japoneses ou chineses, que sofreram também, que também foram escravizados, são excluídos de Harvard, porque quando eles entram lá, a pontuação dele é muito maior do que qualquer outra raça, é algo que é difícil. O que é, obviamente, mentira, né? O Gustavo Gayer tá mentindo, mas não é... Baseado em... Fonte Águas de Lindóia. Vale lembrar que em 2023, em outra entrevista, o Gustavo Gayer disse que as pessoas do continente africano não têm capacidade cognitiva e comparou a capacidade cognitiva dessas pessoas, dos africanos, com macacos. Não é a primeira vez, Chico, mas aparentemente nesse país, depois que você é racista uma vez e não acontece nada, você está liberado para ser sempre, né? Você vai repetindo. Esse senhor, esse parlamentar, ele está no lucro miserável, ele está num tremendo lucro. Ele já matou gente dirigindo embriagado. Ele ele comete crime de racismo pelo menos uma vez por semana, nada lhe acontece. O que é que vai fazer? Vai continuar a mesma história de sempre, dirigindo alcoolizado, sendo um sujeito perigoso, sendo racista. Esse a grande avenida para ele andar, para ele tá liberado. Esse senhor está liberado para cometer qualquer crime.
E com isso, eu não queria terminar o programa não. Com o Chico, quando a gente tá com o Chico Sá aqui, eu queria fazer o programa até às 6 horas da tarde, até começar o N2, mas a gente vai partindo para os nossos finalmente, Chico. Vou chamar só pra gente, antes da gente encerrar aqui, obviamente, você que ainda não assistiu, amanhã, dia 14 de março, mais de 2.190 dias sem uma resposta definitiva para uma das perguntas que todo mundo faz: quem mandou matar Marielle e por quê? Que é importante também. Nesses 6 anos que a Marielle e o Anderson Gomes foram assassinados, a gente viu uma tentativa de assassinar também a reputação da Marielle. Foi alvo de fake news, de mentira, disseram que ela foi morta porque estava envolvida com facção criminosa, mas a verdade é que a Marielle, uma mulher preta, periférica, lésbica, incomodava os inimigos da democracia, e a morte dela causou um incômodo ainda maior, porque ela virou uma semente e germinou no Brasil inteiro. O terceiro episódio da série exclusiva do ICL, Máquina de Moer Reputações, ou Máquina de Moer Gente, como diz o André Campedelli, vai mostrar por que a Marielle se tornou esse símbolo tão forte do movimento progressista e alvo de tantos ataques da extrema-direita. Vamos ver um trailerzinho junto aqui, Chico? Boa. 14 de março faz 6 anos do assassinato de uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro e de seu motorista, Anderson Gomes. Marielle morreu vítima da violência e sua memória é também pouco a pouco golpeada todos os dias pela extrema-direita. Por que criaram tantas fake news contra Marielle após sua morte? Por que o legado dessa vereadora da periferia carioca incomoda tanto aos extremistas? Entenda em mais um episódio da nova série documental do ICL, Máquina de Moer Reputações. O episódio Marielle Franco, a vereadora que se multiplicou, já está disponível para assinantes do ICL. Para garantir acesso completo à série Máquina de Moer Reputações, acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Excelente, obrigado a Roberta Garcia pelo nosso trailerzinho aqui. Marielle Franco, a vereadora que se multiplicou, vai ao ar a partir das 8 horas da noite na nossa plataforma, então faça a sua inscrição para assistir agora. ICL, roleicl.com.br. Além da série na íntegra, você vai ter acesso a mais de 250 conteúdo, aula, filme, um monte de coisa. Chico, excelente série, né? É uma série que não deixa nada a desejar, inclusive tem a participação deste aí que está conosco, o Chico Sá na série, né? É uma série que não deixa a desejar nenhuma dessas séries aí de Netflix, Amazon, coisa nenhuma, né, Chico? Não, importantíssima toda essa série, um conteúdo maravilhoso, viu? E para você que tem dúvida se a fake news da extrema-direita, como é que eles inventaram aquilo, como é que eles chegam a isso, com essa série você vai resolver essa história. Você vai ver que é uma verdadeira máquina de moer reputações. Isso valeu para Maria da Penha, para Marielle, para o Paulo Freire, que estamos vendo aí na tela. É um modus operandi, é uma máquina montada para destruir todos esses personagens históricos e que fazem a história do Brasil, fazem com que o Brasil seja esse país ainda possível, esse país que ainda merece o nosso afinco, os nossos sonhos. E uma máquina de amor é o que nós queríamos ter para dar amor para você, Chico Sá, meu amor. Volte sempre aqui no nosso Rolê ICL, a casa é sua e o nosso coração também. Um beijão, Chico, até quando você quiser voltar. Ô, querido, beijo, William, valeu, maravilhoso. Adorei o quadro novo do Mugido, pô, isso é maravilhoso, isso é sensacional. Beijo para a audiência, até a próxima. Obrigado, Chico. Obrigado também, Vitinho, nossa equipe, um beijo para vocês. Beijo. Selma Belucci, Paula Wolff, Júlia Miranda, a Júlia Wolff quer 20 horas de rolê. Beleza, né? Beleza, Paula, a gente tem mais o que fazer. Quem mais? Cássio Pacheco, História e Resistência, e todo mundo tá assistindo aqui. A gente volta amanhã a partir das 11h30 da manhã. Beijo, tchau, fui, acabou. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Olha um freio da vida aí, esse energúmeno aí. A família
família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.